Bom dia, Japão. Boa tarde, Brasil. Boa noite para aqueles que vão ver esse vídeo fora de horário. Seja bem-vindo no canal. Se inscreva, Marcela Yoshihara. Aperta no sininho de notificações. Deixe seu like, compartilhe. E que você seja um instrumento na vida daqueles que necessitam ouvir uma palavra genuína. Peço a vocês que ajude aí a crescer o canal e também que vidas possam se render ao Cristo. Falta 111 pessoas para estarmos aí completando 500 vidas que se renderam a Cristo. E eu conto com a sua ajuda. Que você compartilhe com seus amigos, sua família, seus parentes, com os vizinhos, para que nós possamos crescer através da palavra de Deus, amém? Portanto, quero convidar você a entrar no livro de Isaías, capítulo 15, do versículo 1 ao 9, e estaremos lendo a palavra e logo seguindo orando, amém? A palavra de Deus diz assim: mensagem acerca de Moabe: Ar em Moabe ficou em ruínas na mesma noite em que foi destruída. Kir em Moabe ficou em ruínas na mesma noite em que foi destruída. A filha de Dibon subiu aos altares para chorar. Moabe pranteia por Nebo e Medeba. Todas as cabeças estão calvas e toda a barba foi rapada. Nas suas ruas vestem-se de saco, todos andam pranteando nos teus terraços e nas suas praças e choram sem parar. Tanto Esbom como Eliale andam gritando, até em Jaz se ouve a sua voz. E por isso os guerreiros de Moabe clamam e ficam fundamente perturbados. E o meu coração clama por Moabe. Os seus nobres fogem para Zoar, com uma novilha de 3 anos. Vão chorando pela encosta de Luite e gritam no caminho de Horonaim, por causa da destruição. As águas de Nirim secaram e secou-se a pastagem e o capim morreu. E já não há mais verde. Por isso, levam a riqueza e a juntar os bens que acumularam para além do ribeiro do salgueiro. Pois o pranto já atinge as fronteiras de Moabe, e o seu clamor chegou até Elaim, e o seu gemido até Ber-Elaim. As águas do Dimon estão cheias de sangue, e ainda acrescentarei isto a Dimon: um leão contra os que escaparem de Moabe e contra o restante que ficou na terra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais do Senhor, Deus. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Ó Deus, me usa como instrumento na vida dos teus filhos, e que cada um se achegar ao Senhor, eles possam sentir a sua presença. Ó Deus, toma a minha vida, Senhor, use a minha vida para o louvor da sua glória, que a minha boca seja boca de Deus, que venha falar em teu santo nome, que através do teu Espírito Santo fale por mim nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, e que teus filhos, Deus, possa viver e contemplar aquilo que o Senhor deseja para nós. Por isso, Deus, fala a cada um em particular, que eles possam fluir da sua mensagem e entender os teus propósitos para o louvor da sua glória. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, seja bem-vindo no canal.
estejam aí agraciados, irmãos, para a glória de Deus. Amém? Eu deixei o nome do título na barra do vídeo, que diz assim: o clamor de Moabe, reflexões sobre o juízo e a compaixão. No livro de Isaías, capítulo 15, encontramos um oráculo contra Moabe, uma nação antiga frequentemente em conflito com Israel. Em trecho revela a profunda tristeza e o desespero que toma conta de Moabe diante da iminente destruição. A passagem nos convida a refletir não apenas sobre o julgamento divino, mas também sobre a resposta humana ao sofrimento. Ou seja, irmãos, aqui eles estavam passando por uma luta muito grande, né? Eles estavam ali sofrendo, né? Com aquele conflito, né? Com Israel. E, né? Esse trecho ele fala que eles estavam muito tristes, né? Muito abalado, desesperado, porque tomava conta de Moabe diante da iminente destruição. Então, essa passagem, ela nos convida a refletir não apenas sobre o julgamento divino, mas também sobre a resposta humana ao sofrimento. Ou seja, no mundo atual, nós vivemos no caos, irmãos, né? Países em guerra, países com vírus, países com a economia avassaladora e destruidora, né? Com os preços muito altos, muito acessível. Também muitos estão distorcendo a palavra do Senhor, o evangelho genuíno, e totalmente o mundo, né, que se diz moderno, atual, tá totalmente bagunçado, totalmente fora da presença de Deus, né? Totalmente fora, né? Mas tudo isso Deus permite para tratar comigo e com você, para tratar com cada um de nós e toda a humanidade. Por quê? Porque a maioria vive mergulhado no pecado, vive na desobediência. E muitos estão aí sofrendo, passando por tantas lutas, tantas adversidades e circunstâncias, por conta da cegueira espiritual em seus vossos corações. Muitas pessoas estão passando porque não querem obedecer a Deus, não querem enxergar que Deus é o único que está sobre o céu e a terra e debaixo da terra. Deus é o único que comanda a nossa vida quando estamos em Cristo Jesus. Quando deixamos de viver as coisas do mundo e passar a viver as coisas de Cristo, a nossa vida, ela é transformada pelo poder da palavra. E aqui a gente vê em Isaías que Moabe estava em toda iminente destruição. Ele estava passando por grandes bocados. E no mundo atual, irmãos, nós não estamos livres disso. Tudo acontecendo ao mesmo tempo ao nosso derredor.
às vezes embaixo do nosso próprio nariz. E nós devemos olhar para o céu, olhar para as coisas do alto e ver a mão do Senhor sobre nós. Quando estamos fora da desobediência de Deus, a mão do Senhor pesa sobre nós. Mas quando nós estamos na obediência, Deus se alegra conosco. E aqui eles estavam vivendo num tempo difícil na vida deles. Amém? O objetivo é explorar a mensagem de Isaías, do capítulo 15, do versículo 1 a 9, destacando o significado do lamento de Moabe, a razão do seu julgamento e das emoções que brota desse cenário para inspirar uma compreensão mais profunda sobre a justiça e a misericórdia divina. Muitas vezes, irmãos, quando nós passamos por lutas, e principalmente quando nós pecamos contra a santidade de Deus, contra a pessoa de Cristo, Deus, Ele por uma razão, Ele nos permite a viver e sofrer as consequências. Quando estamos fora da presença do Senhor, quando nós estamos mergulhados no pecado, quando fazemos coisas que não agradam aos olhos do Senhor, Ele não permite essas coisas nas nossas vidas. Enquanto eu e você não reconhecemos que somos pecadores, não reconhecemos que nós precisamos de Jesus nas nossas vidas, quando nós não reconhecemos a pessoa de Cristo nas nossas vidas, quando nós não reconhecemos que através das Escrituras a nossa vida possa haver mudança de comportamento electo, econômico e espiritual. A nossa vida, ela gera em torno de Deus. Enquanto eu e você não reconhecer que nós precisamos da misericórdia do Senhor, nós precisamos da sua vida sobre nós, da sua vontade sobre nós, Deus vai permitir situações nas nossas vidas para que eu e você venhamos aprender a obedecer, a amadurecer. Deus vai permitir situações na nossa vida para que nós possamos evoluir, crescer, produzir, amadurecer e fluir nas mãos do Senhor. Saiba que Deus permite todas as coisas. Quando Ele quer tratar com cada filho, Ele trata de maneira diferente. E com Moabe, não era indiferente. Deus estava tratando com o coração de Moabe, mostrando a ele que da maneira que ele agia, ele estava errado. E muitas vezes Deus vai fazer isso conosco. Vai mostrar para nós quando estamos errando, quando estamos fora da vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E aqui ele fala que Moabe, a razão do seu julgamento, as emoções que brotam desse cenário para inspirar uma compreensão mais profunda sobre a justiça e a misericórdia divina. Nós temos que entender que Deus é a nossa inspiração.
É através da vida de Jesus que nós nos inspiramos por Ele. É através de Jesus que a nossa vida é mudada, é transformada. É através de Jesus que iremos aprender coisas novas. E é através de Jesus que iremos para a eternidade. E aqui no versículo 1, acompanhando comigo, diz assim: a mensagem acerca de Moabe: Ar em Moabe ficou em ruínas nas mesma noite em que foi destruída. Kir e em Moabe ficou em ruínas na mesma noite em que foi destruída. Então, aqui, o oráculo, versículo 1, lamenta Moabe e descreve a devastação, né? Deus estava devastando o pecado na vida daqueles homens. Deus estava fazendo Moabe ver o que ele não podia ter feito, né? A futura ruína de Moabe. Então Deus estava mostrando para ele que quem mandava ali não era Moabe, mas era o próprio Deus, o Deus vivo, o Deus celestial. E talvez pela soberba, né, do homem, muitas vezes Deus vai tratar com o nosso caráter. Vai tratar com a nossa soberba, com o nosso egocentrismo, né, com a nossa arrogância, a nossa ignorância. Deus vai tratar, irmãos. Porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus repudia do pecado. Deus não aceita o pecado. E muitas vezes Deus vai tratar com o nosso caráter. Você pensa que esses países que estão se funilando, que estão ali sofrendo, você acha que não está na permissão de Deus? Tudo está na permissão de Deus. Por quê? Porque uns querem mais poder, outros acham que eles têm poder para mudar qualquer situação. Mas se a mão de Deus cair sobre eles, meus irmãos, eu creio assim que não fica nenhum. Então, em Jeremias 48, vamos lá abrir em Jeremias. Vou tirar minha Bíblia aqui que ela tá em pé. Vamos lá. Abre comigo Jeremias 48. Vamos ver lá em Jeremias 48. Que ele vai, né? Ele vai confirmar. O outro oráculo detalha o julgamento sobre Moabe, complementando a visão de Isaías e reforçando o caráter inevitável do juiz. Então, vamos ler, né? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: acerca de Moabe, diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Kiriataim está derrotada e foi capturada. A fortaleza foi destorrada e destruída. Moabe não é mais elogiada. Em Esbom, conspiraram contra ela, dizendo: vinde e exterminá-las.
para que deixe de ser nação. Tu, ó Mandimé, também será destruída, a espada te perseguirá. O som de grito de Horonaim, ruínas e grande destruição. Moabe está destruída. Seus filhinhos fizeram ouvir um clamor. Chorando amargamente, eles subiram pelo caminho de Luité, porque na descida o Horonaim ouviram gritos de angústia por causa da destruição. Fugi e salvai a vossa vida. Sede como julgamento selvagem no deserto, porque confiaste nas tuas obras, nos teus tesouros. Tu também serás tomado, Camus sairá para o cativeiro, junto com seus sacerdotes e seus príncipes, porque o destruidor virá sobre cada uma das cidades, e nenhum escapará. O vale será arrasado, e a planície destruída, como disse o Senhor. Dai as asas a Moabe, porque sairá voando, e as suas cidades ficarão desoladas, nem habitante. Maldito quem fizer a obra do Senhor e de forma negligente. Maldito o que poupar a sua espada e derramar de sangue. Moabe tem estado em paz desde a sua juventude, repousado como vinho com os seus resíduos. Não foi decantada de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, o seu sabor é o mesmo e o seu cheiro não mudou. Portanto, diz o Senhor, dias virão em que enviarei pessoas que o derramarão, despejarão suas vasilhas e despedaçarão seus jarros. Moabe está e terá vergonha de Camus, como casa de Israel se envergonhou de Betel e sua confiança. Como direi, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe já foi destruído e suas cidades invadidas. Seus jovens selecionados foram conduzidos à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A calamidade de Moabe está perto e a sua desgraça vem com muita pressa. Lamentai por ela, todos os que estáis em seu redor, e todos sabeis que o seu nome. Dizei como se quebrou a vara forte, o cetro majestoso. Desce da tua glória e senta no pó, e o habitante da filha de Bom, porque destruidor de Moabe subiu contra ti e destruiu as tuas fortalezas. Então, até aqui, irmãos. Então, a gente vê assim, que o próprio Deus estava pesando a sua mão sobre aquela nação. Por quê? Porque eles estavam totalmente em pecado. E Deus fez com que aquelas nações, né, passasse por tribulações, né? Eles viram que Deus pesou a mão sobre eles. Por quê? Porque Deus não estava gostando da maneira que eles estavam fazendo perante o Deus vivo. Então, o orgulho, a soberba, o egocentrismo, né? A arrogância, né? A ignorância, tudo isso fez com que o julgamento sobre Moabe, completamente a visão de Isaías, estava se reforçando o caráter inevitável do juízo. Então, Deus estava mostrando para Moabe que o que ele tinha feito não tinha agradado a Deus. E no Salmo 137:1, expõe um clamor semelhante, onde o povo de Israel chora em cativeiro, como Moabe faz em sua destruição, mostrando uma conexão temática de sofrimento e saudade da terra natal. Vamos lá, Salmo 137:1. Vamos abrir aqui em Salmo 137:1. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, recordando de Sião. Então, eles estavam chorando
amargamente. Eles estavam vendo aquela nação sendo destruída, a fúria de Deus sobre a vida, né, daqueles homens, né? E Deus estava mostrando, né, para eles, colocando o clamor, né, em exposição, onde o povo de Israel chora em cativeiro, como Moabe faz a sua destruição, mostrando uma conexão temática de sofrimento, de saudade da terra natal. Então Deus permitiu isso acontecer porque estava tratando com o caráter do homem. E é assim que Deus vem a tratar conosco. Deus, ele trata, irmãos, quando estamos em pecado, quando estamos fora da presença do Senhor. Deus não aceita situações que não agradam o seu coração, que não agrada a maneira que ele olha para nós, que ele vê em nós. O nosso Deus, ele não é um Deus de mentira. Ele não é um Deus falso. Ele não é um Deus hipócrita. Ele não é um Deus que massageia o nosso ego. Ele é um Deus vivo. Que o seu furor é um fogo como uma brasa quente. Você imagina se nós chegarmos perto do fogo, ou seja, até perto da fumaça, o seu corpo sente, porque você tem uma sensibilidade que você sente o calor da fumaça, você sente o calor, né, do fogo, e você pode se queimar. Então, o nosso coração está diante de Deus. E ai de mim, ai de você, se não estivermos em obediência. E Lamentações 1, capítulo 1, do 1 ao 3, reflete sobre a tristeza e o abandono, sentimento que Moabe também enfrenta. Vamos lá em Lamentações. Lamentações. Deixa eu ver. Lamentações, Eclesiastes. Acho que é depois de Isaías. Jeremias. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu entrar aqui. Lamentações depois de Jeremias. Um livro depois de Jeremias. Aqui. Vamos ler. Capítulo 1. Versículo do 1 ao 3. Diz assim: Como está solitária a cidade que era tão populosa. A que era grande entre as nações tornou-se como viúva. A princesa da província se tornou-se escrava. Chora amargamente de noite e as lágrimas escorrem pelo rosto. Nenhum dos seus amantes consegue consolá-la. Todos os seus amigos a traíram, tornando-se seus inimigos. Judá foi para o cativeiro e sofrerá aflição, cruel servidão. Ela vive sem descanso entre as nações. Todos os seus perseguidores alcançaram nas suas angústias. Ou seja, ela estava sofrendo, né? Ela estava sofrendo uma vida solitária. E ela estava vendo que as províncias se tornou escrava. Então, ela chorava, mais uma vez afirmando que ela chorava amargamente de noite e as lágrimas escorreram pelo rosto e nenhum dos seus amantes consegue consolá-la. Todos os seus amigos a traíram e tornando seus inimigos. Então, a gente vê assim, quando Deus, né, ele não se agrada de algo, irmãos,
ele procura tratar conosco, né? Tudo que nós fazemos sem o consentimento de Deus, tudo aquilo que nós fazemos fora do alcance de Deus, saiba que nós podemos pagar um alto preço, né? A nossa vida, ela está direcionada nas mãos de Deus. Tudo que eu e você for fazer, temos que pedir a direção do Senhor. Fazer para a glória de Deus e não para a glória do homem. Muitas vezes o homem, ele deixa de fazer para a glória de Deus porque ele quer se gloriar. Só que a palavra de Deus é bem clara. Diz que a glória de Deus, ele não divide com ninguém. A glória é dele. A glória não é do homem. Então, portanto, eu e você devemos estar em obediência, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a vontade do Senhor sobre nós. Enquanto estamos no mundo, estamos mergulhados no pecado, estamos vivendo uma vida devastadora, uma vida que aos olhos do Senhor é repúdia. Mas quando estamos debaixo da sua poderosa mão, da sua providência, e eu e você vem fazer coisas que desagradam a Deus, quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós saímos da vontade do Senhor, quando nós fazemos por nós mesmos, quando nós queremos agir pelos nossos próprios braços, irmãos, irmãs, saiba que o Deus que você serve é o Deus vivo que repreende. É o Deus que trata conosco no profundo. E ai de mim, ai de você, porque nós vamos chorar amargamente, dependendo da situação, dependendo da luta, dependendo daquilo que nós tenhamos feito. Deus vai tratar. Assim como Deus tratou com Moabe, Deus irá tratar conosco, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é a mesma de ontem, de hoje, de sempre. A palavra de Deus não muda. Quem muda é o homem, né? Literalmente, quem muda somos nós. Quando nós estamos em pecado, Deus conhece o nosso coração. A palavra de Deus é clara. Ele conhece o coração do homem e sabe as intenções do coração do homem. Quando estamos em pecado, estamos pecando, quando estamos fora da vontade do Senhor, irmãos, Deus trata conosco. Não importa o tempo, não importa o momento, não importa a hora, o lugar, não interessa. Deus, ele vem com a sua espada, que corta 2 gumes e corta o mal pela raiz. E muitas vezes Deus vai fazer isso conosco. Se eu e você não estivermos andando conforme Deus queira, pode ter certeza que Deus vai tratar comigo e com você. E nessa passagem, somos convidados a meditar sobre as consequências inevitáveis do pecado e da justiça de Deus. No entanto, também é um chamado a sentir a empatia e compaixão pelo sofrimento dos outros, até daqueles que são considerados inimigos. Devemos nos perguntar como reagimos ao ver sofrimento ao nosso derredor? Permitimos que a compaixão nos mova a ação ou apenas observamos de longe? Então, como que você se sente você vendo uma pessoa sendo punida, né? Uma pessoa sendo disciplinada. E Deus, quando ele quer tratar comigo, com você, ele trata no profundo. Ele não trata massageando o nosso ego. Ele não trata fazendo
eu e você, peraí, eu e você, dizendo, ai, tadinho, coitadinho dele. Não, Deus, quando ele quer tratar, ele trata. Mas nós que estamos fora, como é que eu e você reagimos até quando Deus está tratando com nossos inimigos? Será que eu e você temos compaixão daqueles que estão passando por disciplina de Deus? Irmãos, não queira sofrer disciplina de Deus e do Deus vivo. Não queira. Irmãos, muitas pessoas ficam brincando com as coisas de Deus. Muitas pessoas acham que Deus não está vendo, acham que Deus não está se importando, acham que Deus não liga. Você que pensa. Quando você está debaixo da soberania de Deus, quando você está debaixo da poderosa mão do Senhor, ou no altar do Senhor, ai de nós sairmos da presença do Senhor ou da sua obediência. Não queira sentir o que Moabe sentiu na pele. Deus, quando ele vem tratar, ele trata com a sua justiça. Ele trata como juiz divino. Ele trata diante de nós. Como ele diz aqui, esse capítulo nos convida a refletir sobre a fragilidade das potências humanas diante do juízo divino. Como que eu e você vamos suportar a disciplina de Deus? Porque, irmãos, a Bíblia é clara nisso. Muitos não conseguirão. Muitos não vai suportar Deus tratando no profundo, irmãos. Por quê? Porque dói. Porque machuca. Porque Deus, quando ele vem tratar, ele trata no mais íntimo do teu ser, nas suas feridas. Ele toca nas suas feridas. E ele sabe o quanto é necessário tratar para você ser curado na presença dele. Saiba que se não fosse pelas misericórdias do Senhor, nós tínhamos sido funilados. Se Deus não tivesse mandado o seu filho unigênito para morrer por mim e por você, por amor a nós, eu e você já não estava mais aqui. A nossa existência não estava neste mundo. Sabe lá onde nós estaríamos? Talvez lá no Hades, gritando: Jesus, me ajuda! Jesus, me tira daqui! E é isso que vai acontecer se a humanidade não acordar. Se as pessoas ficarem continuando zombando de Deus, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, saiba que a mão do Senhor vai pesar em qualquer lugar, assim como pesou na vida de Moabe. E não adianta chorar depois. Não adianta chorar, porque Moabe chorou amargamente. Você tem noção disso? Quer chorar? Ver que Deus não levanta mais um dedo, a não ser que você se arrependa dos seus pecados? Aqui, né, em Isaías, vamos voltar lá em Isaías. No livro de Isaías,
capítulo 15, versículo do 1 a 9, ele diz que ele estava tratando, né, com Moabe, a futura ruína de Moabe. Então, Moabe estava arruinado diante de Deus. Então, é um lembrete da soberania de Deus sobre as nações e a necessidade de arrependimento enquanto há tempo. Jesus está voltando, irmãos. Quantas coisas estão acontecendo aí, sinais de Deus colocando para nós reconhecermos a soberania dele, reconhecer que o Deus tremendo está vindo. E pessoas zombando, pessoas subjugando umas às outras, fazendo coisas que aos olhos do Senhor é abominável. E muitos estão dispersos no mundo por conta da cegueira espiritual, por conta dos seus ouvidos estarem tapados. E Jesus está chamando para o arrependimento enquanto há tempo. Porque quando Jesus chegar para buscar a sua noiva, todos nós prestaremos conta de nós mesmos. Todos nós passaremos por um julgamento de Deus, o juiz final. E devemos ponderar sobre como reagimos perante as advertências divinas, se buscarmos ao Senhor com refúgio. Então, quando você reconhece que você é um pecador, você reconhece que você precisa mudar, né, a sua vida, mudar as suas atitudes, as suas ações, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de tratar, de ver, de falar, de agir. Quando você muda o seu coração, quando você renuncia às coisas do mundo e você volta para Cristo, devemos ponderar sobre como reagimos perante advertências divinas e se buscarmos ao Senhor como refúgio. Deus é o nosso socorro na hora da angústia. É Ele que nos traz refúgio quando estamos passando por lutas, atribulações, adversidade. É Deus que olha para nós e nos ajuda. Amém? Conclusão. Isaías 15 nos ensina sobre a amplitude de todo o julgamento divino que não poupou Moabe por seus pecados. Ao mesmo tempo, revela o coração compassivo de Deus, que o mesmo enquanto emite juízo, deseja que todos se voltem para ele. Assim, essa mensagem antiga continua a reverberar, chamando-nos a viver em justiça e dependência de Deus. Então, o que acontece? Deus, ao mesmo tempo que ele julga o homem, né? Como ele julgou Moabe, ele não poupou Moabe, né? Aqui está bem claro que o julgamento divino não poupou Moabe pelos seus pecados. Assim, é como Deus faz com nós também, que somos filhos e servos do Senhor. Se nós não andarmos da maneira que Ele deseja, da maneira que Ele quer, pode ter certeza que nós passaremos por tribulações, irmãos. Passaremos por lutas, a divergência. Mas mesmo assim, Ele tem um ato de misericórdia, porque Ele está convidando a nós a reconhecermos nossos pecados e se voltar para Ele antes dele vir na terra.
Então, os cientistas, já isso é comprovado no mundo todo, os cientistas eles estão dizendo que a Terra está circuitando, né? Os dias estão sendo curtos. Então, Deus está avisando, né? Enquanto vocês ainda têm tempo, se conserte perante a mim. Isso é um convite do Senhor para nós nos consertar. Aqueles que estão caminhando firme com Jesus, glória a Deus, Deus seja louvado. E continue firme na presença do Senhor. Mas aqueles que estão afastados, aqueles que estão perecendo no mundo, Jesus está fazendo um convite a você. Se conserte. Venha para mim, volte para mim. Se conserte comigo, né? Enquanto há tempo. Porque eu fico imaginando, irmãos, né? Tem uma ilustração que conta que Maria Madalena e Pedro foram visitar o túmulo de Jesus quando ele morreu. E diz que havia guardas ali cuidando do seu túmulo. Até que de repente deu um grande terremoto e veio um anjo sobre o túmulo de Jesus. Enquanto isso, os guardas, quando viram aquele anjo, a Bíblia diz que eles tremeram tanto de medo que morreram. E quando o anjo olha para eles e diz, não tenha medo, eu vim da parte de Deus. Jesus já ressuscitou. Ele não está mais aqui. A Bíblia diz que o túmulo de Jesus, a pedra, se abriu. E o anjo do Senhor sentou sobre a pedra do túmulo de Jesus. Então, eu fico imaginando, se Deus enviou um anjo na terra e fez maior estrago que aqueles guardas morreram, você imagine se mandasse um anjo perante nós, toda a humanidade. Um anjo só faz um estrago. Você imagina a volta de Jesus, como não vai ser. Então, que eu e você venhamos a nos repensar em tudo aquilo que estamos fazendo perante o Senhor. Se nós precisamos nos consertar, que venhamos nos consertar. Se precisamos se arrepender dos nossos pecados, que venhamos nos arrepender. Se precisamos mudar de atitude, de ações, né? Que nós viemos fazer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Que você não deixa para amanhã. Porque a palavra de Deus diz que ele vai vir como um ladrão. Ninguém sabe a hora, o momento, o tempo que ele vai vir. Que nós possamos estar preparados, irmãos. Sabe? Que nós viemos estar preparados com isso. Não deixarmos para depois. Porque para depois não adianta você chorar. Você vai chorar amargamente como Moabe chorou. Amém? Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Que Jesus possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, a fazer a sua vontade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, por essa rica palavra, Deus. Obrigado por o Senhor nos ajudar a entender a mensagem. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades e transgressões. Perdoa-se muitas vezes, Senhor, nós somos negligentes da sua palavra, somos negligentes das orações, somos negligentes, Senhor, de ter uma vida santa no teu altar. Ó Deus, toma nossas vidas, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa-se muitas vezes
nos rebeliamos, Senhor, contra o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se nós fazemos atos que não agradam os teus olhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter mudança de comportamento, a ter mudança, Senhor, de vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver, a fazer a sua vontade em nossas vidas. Não permita, Senhor, que nenhum mal se aproxime de nós, mas que nós viemos viver em santidade. Senhor, que nós viemos viver em unidade, que nós viemos viver em verdade e missão. Ó, Senhor, nos ajuda, Senhor. Faz de nós, Senhor, discípulos do Senhor. Faz de nós, Senhor, filhos e servos do Senhor, com um coração grato, um coração cheio de temor e tremor pelo Senhor. Nos ajuda a vivenciar a sua palavra em nossas vidas, praticar todos os dias e aplicar, Senhor. Que nós possamos impactar vidas que estão longe do Senhor, vidas que estão se perecendo nesse mundo, morrendo. Que através do seu amor, do seu plano de salvação, vidas possam ser alcançadas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, somos pecadores. Tenha pena de nós, Senhor, porque nós agimos desonestamente, Senhor, com o Senhor, com a sua santidade. Nos ajuda a viver a verdade, Senhor. Nos ajuda a consertar. Nos ajuda a ter uma vida, Senhor, na tua presença, Deus. Que nós viemos nos consertar diante do Senhor. Não permita que nenhum mal se achegue próximo de nós, mas que nós viemos viver a sua palavra. Ó Deus, toma a vida dos teus filhos, Senhor. Ajuda eles a permanecer firme e fiel na sua presença. Não deixa eles olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles continuem em frente, olhando para o alvo. E o alvo, Senhor, é o teu Filho amado, Jesus. Por isso, Deus, nos ajuda, Senhor, a compartilhar, Senhor, a sua palavra. A, Senhor, a levar essa mensagem para aqueles que não conhecem o Senhor, ou talvez aqueles que estão afastados do Senhor. Que a sua palavra chegue nos ouvidos daqueles que estão cegos, Senhor. Que através da sua palavra eles possam se alegrar no Senhor, reconhecendo que são pecadores, reconhecendo que precisa do Senhor, que precisa de uma mudança de comportamento, de ações e atitude. Ó Senhor, toma nossas vidas como um instrumento do Senhor. Fazei de nós, Senhor, pessoas que vêm amar a sua igreja. Ajuda-nos, Senhor, em toda e qualquer circunstância. Por isso, Deus, nós queremos nos alegrar diante do Senhor, sabendo que o Senhor pode mudar o nosso coração. Por isso, Deus, nos ajuda, Senhor, a fazer a sua vontade, mas que nós possamos permanecer vivo através do teu Espírito Santo, que nós possamos reconhecer a necessidade da tua presença em nós. Por isso, Deus, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos visite o nosso coração e que o Senhor muda a nossa forma de pensar, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que precisamos da sua ajuda e da sua presença. Por isso eu quero te louvar, eu quero te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E que nós possamos permanecer firmes na presença de Deus. Esse é o convite do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.